Olá, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E Rojão, hoje nós vamos falar de um tema que a maioria das pessoas pensam que é masculino. Não. Sempre vão associar ao homem, né? Mas nós vamos falar de charutos e mulheres. Afinal, mulheres fumam charuto? Claro que fumam seu charuto. Quem Pode Podcast. Muito bem, Rojão, a gente está aqui hoje com uma convidada mais do que especial, né? Ela, vamos dizer que ela é a papa do charuto, vamos dizer assim? A mama do charuto. É a mama, né? A mama do charuto. Porque ela manja muito, ela gosta, ela sabe, tem conhecimento. Ela, assim, praticamente é uma embaixatriz do assunto, não Exatamente. é isso? Com vocês, Raquel Oliveira! Gente, eu já comecei aqui, ó, até travei depois dessa história do Papa, mama. Não, é porque você aqui é realmente a personalidade pra gente do charuto. Quem me dera, gente, tô super honrada com o convite, super nervosa. Não. Quem me dera ser um terço aí do que vocês dizem. Sou uma mera aficionada, gosto muito. E tô super honrada com o convite, obrigada. A gente que tá honrado com a sua visita, estando aqui no nosso humilde podcast, mas a gente está super curioso, Raquel, para entender realmente essa história de que mulher fuma charuto. Eu já vou até te botar na berlinda logo de cara. Ouvi dizer que charuto não se fuma, degusta. Degusta, é verdade. Mulher degusta charuto, sim. E acho que cada vez mais aí estamos invadindo as tabacarias, o mundo do tabaco. Acho que não é de hoje, a gente vai falar um pouquinho da linha do tempo aí, mas cada vez mais mulheres estão interessadas e estão degustando, estão buscando conhecimento, cursos. E a gente tem mulheres aí que realmente estudam, sabem tudo, tem formação internacional e tudo mais. Olha só que legal, né? Mas conta um pouquinho da tua história. Você não trabalha com charuto, não, na verdade. Eu sou executiva na área de tecnologia. Charuto é um hobby, né? Assim, como eu disse pra vocês, eu não sou especialista, sou aficionada, né? Aficionada é um termo pra quem degusta, pra quem gosta, pra quem curte charuto. E eu sempre gostei, assim, sempre achei curioso, mas nunca tive uma vivência muito próxima, mesmo porque eu sou filha de fumante, né? Então, embora eu não associava, até pela complexidade do charuto ao cigarro, né? Mas você acaba linkando uma coisa a outra às vezes, enfim. E o meu compadre fumava charuto, fuma ainda. E eu sempre achei curioso e tal. Só que eu tava num processo de tentar engravidar e tal. Então eu nunca me aprofundei. E aí alguns planos mudaram, enfim. E aí eu degustei um charuto inteiro, falei, poxa, é bacana. É gostoso, né? É prazeroso, porque te dá uma sensação de relaxamento mesmo, né? E é aquela coisa, você não fuma um charuto, não degusta um charuto em pé. Você tem que parar, você senta. É um ritual, né? Então, charuto 40 minutos, 1 hora. Você pensa na vida. Olha pra fumaça, tem um desenho. Mas uma curiosidade, você geralmente degusta sozinha ou acompanhada de pessoas? Porque eu, sei lá, é uma curiosidade e também, né, não sei se eu acho mais interessante estar com outras pessoas, porque você bate papo, né? As duas coisas. Eu comecei a degustar charuto sozinha na pandemia. Porque aí eu estruturei uma sacada pequena que tem em casa. Coloquei uma poltrona, uns quadrinhos lá e falei, vou fazer aqui uma mini tabacaria. Que legal. Porque, né, com todas essas restrições. Mas o bacana mesmo é você estar numa mesa cheia de gente, eu adoro, né? Acho que a gente brinca que a melhor harmonização de charuto é uma mesa rodeada de gente querida. E a harmonização que a gente fala no mundo do charuto é o que você bebe enquanto você tá fumando.
Ah, então assim, a harmonização... Cada um com o seu, né? Cada um com o seu. Porque tem uns churrascos, às vezes, que eu vou, aparece um charuto seco, que deve estar na casa do anfitrião. E chega e você babado. Vamos lá. Chega pra todo mundo e compartilhado. Não se empresta charuto, não, e nem é por causa do Covid, tá, gente? Charuto é individual. Porque eu sou babão, confesso, eu dou uma babada no charuto ali. Entendeu? Não, é individual, então... cada um tem o seu, cada um tem um jeito de fumar e tal. Então, é pessoal, intransferível. E tem... Como é que tá a tabacaria hoje em dia? Porque, assim, começou a ficar muito, muito restrito. Aonde você encontra local? Ou tem que ser algo pessoal, algo particular? Você junta a sua confraria aonde? Então, assim, no Brasil inteiro, né? Existem várias tabacarias legais, acho que São Paulo nós somos super privilegiados. É verdade. Existem tabacarias que tem restaurante também, então você pode ir almoçar, jantar e depois fumar o charuto. Existem tabacarias que são apenas lounges, então você vai, pede alguma coisa para beber, compra o charuto e degusta na hora, né? Então, quando a gente sai para fumar, existem algumas tabacarias em São Paulo que são clubes. Você se associa e você vai de acordo com as normas da casa, né? Não é aberto ao público, você até pode conhecer e tal, mas você é convidado para os eventos, tal, de acordo com... Tem que ser inscrito para poder... Isso, então é bem restrito, tem todas as normas da casa, é bem legal. Então existem vários clubes de charutos e tal. Agora, Raquel, isso é uma regra de etiqueta ou isso faz parte realmente da degustação? Por que existe esse mistério? Você tem que estar num clube, tem umas regras? Eu acho que não é nem um mistério, nem nada. Eu acho que é mais uma questão de organização. Existem várias degustações, por exemplo, quando tem lançamento de charuto, eles convidam alguns associados para participarem. Então, acho que é muito mais questão de organização, de privilegiar também quem isso é bacana, tá sempre lá. Existem alguns eventos bem legais. Então, acho que é muito mais para prestigiar quem tá sempre lá. Então, acho que é isso. Raquel, uma coisa. Você falou que tem lançamento de charuto e tem degustação de charuto. Uhum. Quando a gente pensa assim em uma bebida que tem lançamento e degustação, existem gostos diferentes. O charuto também tem gosto diferente? Ou... Eu sou um leigo. Pra mim, o charuto da Catifunda e o Coíba é uma mulher que fuma charuto, a Catifunda. Exato, olha aí. Entendeu? Então, assim, qual é a novidade? O que tem? Existe um charuto frutado? Existe um charuto merlot? Existe um charuto... É uma boa pergunta isso. Existem vários... como que eu posso dizer? Blends, né? Então, quando a gente fala puro, cubano, basicamente matéria-prima, assim, vamos dizer, né? O tabaco cubano sem mistura. Charuto nacional, que a Bahia, né, produz os charutos nacionais, assim, a gente tem vários charutos muito incríveis, tal, a gente vai entrar um pouquinho nisso. Que, inclusive, vamos agradecer ela que nos presenteou com Dona Flor, né, um charuto da Bahia, é isso? Isso mesmo, Dona Flor, que é fabricado pela Menendez Amerino, que fica na Bahia, ali na região de São Félix, Cachoeira. Então, quando a gente fala, vamos supor, charuto nacional, vou aqui pegar por cima, mais terroso, é mais herbal. Então você acaba tendo essas percepções de paladar. Quando a gente fala de Off Cuba, Nicarágua, República Dominicana, eles misturam os blends, né? Então você acaba tendo uma diversidade de sabores. Então, até mesmo quando você vê um pessoal mais jovem chegando no mundo do charuto, você acaba vendo que tende um pouquinho mais para o mercado Off Cuba. Até pela diversidade, pela novidade, pelas percepções. Porque um charuto acaba não sendo igual ao outro. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Ah, que legal. Embora cubana a gente tenha uma diversidade, se eu não me engano, são 27 marcas atualmente. Aí são os puros mesmo, que a gente fala que não tem as misturas, né, de blends.
Então... O blend é o quê? Porque então não é só tabaco. Ou Sim, são tipos diferentes de tabaco? São os tipos de tabaco. Igual quando a gente fala... como que eu posso te dizer? Eu já ouvi que tem... charuto ruim é que tem folha de bananeira. Nunca ouvi falar isso. Mas então, assim... eu inventei agora. Semente cubana plantada no Brasil. Então... Tá bom. E fazer um mix de exatamente, folhas, de folhas de tabaco da República Dominicana. Misturar, igual no vinho, são blends. Por que o charuto é tão latino, é tão caribenho? Não é nem latino, é caribenho. Existe charuto... Acho que talvez pela fama, a procedência dos cubanos. Então, mas não existe região, né? charuto chinês, por exemplo? Deve existir, charuto né? japonês? Deve existir. Agora, se é bom, né? Se eu te disser que eu já fumei, é mentira. Mas, com certeza, a China faz tudo. Com certeza. E ainda deve fazer charuto cubano lá, feito na China. Hoje, se a gente falar de números, né? Off Cuba é a maior do mundo, né? A maior fabricação de charuto. A gente tem, em média, 500 milhões ano. Caramba. Aí fica atrás Cuba, que são 100 milhões anos, e os nacionais, que são 14 milhões mais ou menos por ano. Nossa, a gente tem bastante, mas comparado ao que é o mercado mundial, é muito pouco. 100 milhões de charutos produzidos por ano em Cuba, e no Brasil quantos? 14. Isso, 14,5, assim, contando com exportação, né? E aí, quando a gente começa a falar de Cuba, 100 milhões é um número bem expressivo. Mas dos charutos cubanos consumidos, né, 80% são falsos. Tipo, não é de verdade? Isso não é cubano? É algo que você percebe? No que acendeu você percebe? Ou no que cortou ele você já percebe? Tem uma série de fatores, né? Muitas vezes, assim, as caixas, a numeração de caixa não bate, as anilhas são grosseiras. A anilha é o invólucro, é o selo que vem em volta do charuto. Exatamente, né? Então, a anilha é como se fosse o rótulo do vinho, assim, né? Falando... Que legal. E que conta a história aí, né? Que a rainha russa, né? Catarina Grande, era uma aficionada por charuto, ela usava luvas brancas. E ela pediu pra envolver o charuto dela com uma seda pra não manchar as luvas. Uau, que chique! Aí vem a tradição E aí veio a tradição das anilhas. Então hoje o nome do se é verdade eu não sei, mas tá aí história, né? Virou história. E então... Aí, qual é o nome dela? Catarina, queremos você aqui, hein? A imperatriz russa já morreu há não sei quantos anos, mas tudo bem. Né? Então aí hoje serve para colocar o nome do fabricante, edições limitadas, entre outras coisas. Agora, só uma coisinha. Você tá falando, claro, de procedência, que é muito legal e tal. Como é que você enxerga que as pessoas veem você por ser uma mulher fumando um charuto? Tem preconceito? Tem... As pessoas se estranham, o que você acha? Então, é uma coisa que eu costumo dizer. Eu venho do que eu faço para ganhar dinheiro, né? Na minha profissão, ainda tecnologia é um mercado masculino. É verdade. Né? Então, se eu for me importar, eu não saio de casa nem para trabalhar. Sim. Né? Então, isso nunca foi um problema para mim. Vamos ficar em casa fumando charuto. Mas aí como que eu compro? Pois é. Eu acredito assim, quando a gente fala de mulher mesmo, que quebrou pedra, que enfrentou preconceito, eu olho lá atrás, né? A gente tem da Tabacaria Lenati, que é uma tabacaria super tradicional que fica na Doc Lobo. A fundadora, Dona Leia, ela nunca fumou charuto, mas ela que começou o negócio. Olha que Isso legal. Foi em 1968. Então imagina uma mulher visionária, hein? Que nunca fumou charuto montar uma tabacaria. E a tabacaria existe até hoje e é super conceituada. Depois dela veio a Dona Adriana, que é a fundadora da Caruso, que é uma tabacaria que fica no Itaim, super conceituada, que é um dos clubes que eu falei pra vocês também. Em 1973, 17 anos, ela começou a trabalhar com o tio, enfim, e existe até hoje, trabalha até hoje também como a Dona Leia. Olha, então eu imagino legal. Essas mulheres, elas sim quebraram pedra, né? Imagina todo o preconceito lá atrás. Eu digo assim, que nós, mulheres hoje no mundo do charuto, nós estamos caminhando numa estrada pavimentada. Né? Tá tranquila, com né? o nosso salto lindamente numa estrada asfaltadinha, maravilhosa.
Quem veio de uma estrada de terra cheia de pedra foram elas, entre outras, Sim, né? Nem que vou imagino citar. que viam com todo o preconceito, uma de empreender, de estar trabalhando com um produto masculino, sem dúvida. Ou ouvindo assim, o que ela acha que ela tá fazendo? Exatamente. Julgamentos, então, né? Julgamentos, E então... década de 70, 80, Eu e todas as outras mulheres que estamos hoje, eu não estou no mercado. Eu sou uma mera ficcionada que entro numa tabacaria para fumar charuto. Mas tem mulheres que trabalham com isso, né? Que estão à frente de tabacaria, estão à frente de distribuidores, entre outros, né? Que são sommeliers mesmo, ou entre outras profissões aí no mundo do charuto. Quando a gente chega, já é meio caminho andado. Sempre vai existir preconceito em qualquer coisa que você faz. Às vezes você entra numa sala de reunião e o cliente vai olhar pra você e vai falar assim, o que você tem de idade, eu tenho de experiência. Que absurdo, né? E isso é muito porque você é mulher, né? Isso que é duro. Exatamente. Só que enquanto você souber o que você tá falando, você tem voz. Sim. Então, por isso, quando... eu acho muito importante, minimamente, você saber o que você tá fazendo. Não é vergonha. Eu tô no mundo de charuto 3, 4 anos. Eu nunca vou saber tudo, né? Nem tenho essa pretensão, muito pelo contrário. Ainda bem, né? Ainda bem. Senão você enjoa, fala, já sei tudo, vou embora. Não gostou você aprender sempre, ter novidade. Tenho, assim, sou muito grata às pessoas que me ensinam diariamente, as oportunidades que eu tenho diariamente de sentar com pessoas que sabem muito. E eu tenho toda a humildade do mundo de perguntar e de reconhecer. Às vezes, assim, né, ninguém sabe tudo. Às vezes, nossa, tô fazendo isso errado, ou não é assim. Ou eu achava que... O quê? Desculpa, Raquel, mas o quê? O que se faz errado no charuto? Eu, por exemplo, vou te falar. Quando aparece um charuto, eu trago. Porque eu sou tabagista. Eu não fumo mais, mas... Eu já fui fumante, então quando vem o charuto, eu trago. Isso é certo ou errado? Não, charuto não traga, né? Até a fumaça super densa. Existem... Eu tuço uma semana depois. Desmaia, né? Cai a pressão. Não, eu começo a passar mal, fico doidão com o charuto. É engraçado, eu fico loucão. Aí começa a me empapuçar, eu começo a ficar enjoado, porque acho que eu engulo muita fumaça. Tem todo, né? Tem que estar bem alimentado. Tem uma série de coisas que minimamente você tem que seguir. O que é errado pra você? Porque você é uma pessoa que conhece. E você cita aí um pecado em quem fuma charuto, vamos lá. Não, assim, os especialistas mesmo, assim, eles dizem, a única regra do charuto é o armazenamento. Você tem que guardar o charuto sob uma temperatura, vamos supor, de 18 a 20, 22 graus no máximo. E umidade mais ou menos entre 65 e 72. Nossa, tá aqui. O leigo sempre pôs na geladeira. e eu larguei lá numa gaveta que chega a tá duro e seco. Então, o próximo churrasco você leva que eu fumo. Tá porque bom. aí... porque resseca a capa, quando você corta ela estoura, ou então por conta do lasioderma, que são os bichinhos que podem eclodir se estiver numa temperatura muito alta. Então tem uma série de coisas, né? E quando eu comecei a fumar, realmente, eu tinha uma caixinha lá, que você tem meia dúzia de charutos e tal, e aí quando você começa a ver, fala, gente, tô fazendo tudo errado, ou então... Tô estragando, né? Quando você aprende que o que acende o charuto não é a chama, é o calor, né? Olha então, só, você posiciona o maçarico a uma certa distância para não carbonizar. Você enfia o fogo nele lá. Então, são coisas assim que você vai aprendendo aos poucos, né? E que realmente ninguém sabe tudo. Olha que engraçado, eu quando acendo no fósforo, aí ele queima todo torto, é uma droga. Raquel, outra coisa, dá uma chuchada, uma meladinha no bumbum do charuto no conhaque. Não Nunca pode. faz? Não. Uma vez, já me falaram isso. Não, nem no Nescau, tá, Rojão? Eu pego o charuto, dou uma chuchadinha no conhaque. Aí um dia eu fiz isso no vinho e ficou bom. Ou eu tava mas aí é gosto, né? Mas depois da quarta garrafa ele já tava achando tudo bom. Mas aí você perde, na minha concepção, você perde o que é realmente o charuto. O prazer, né, de estar ali degustando. Porque você vai misturar, você não sabe o que é vinho, o que é o tabaco em si. Então, eu particularmente não gosto, né? Então, mas aí vai de cada um.
Mas você sabe que assim, eu tava lendo alguma coisa que o charuto, ele era, uma representação do feminismo contemporâneo, né? E eu acho que assim, é bonito falar em termos, mas é o que você falou, a Catarina, a imperatriz russa, já fumava lá atrás, né? E várias outras mulheres fumaram ao longo do tempo. Então assim, será que esse empoderamento que estão querendo colocar, isso daí é só um símbolo? Você acha que tem essa coisa de eu fumando charuto eu sou mais poderosa do que... Olha, é uma coisa muito particular. Eu vou dar aqui a minha visão, Raquel, eu sendo mulher. Empoderamento é uma coisa que a gente pode considerar em vários fatores. Eu considero empoderada uma mulher que criou vários filhos sozinha, sendo mãe solteira. Perfeito. Eu considero empoderada uma mulher que acorda às 5 da manhã para trabalhar, volta para casa e faz jantar para o marido, para os filhos. Que eu particularmente não tenho esse dom. Se precisar fazer, limpar uma casa, não sei o que, eu vou fazer. Mas eu admiro quem tem a mulher que faz isso. Então, eu acho que é muito mais liberdade, livre-arbítrio de fazer o que quer. Perfeito. A ser empoderada, né? A colocar um símbolo para dizer que aquilo simboliza um empoderamento. Simplesmente por ser humano, independente de ser homem ou mulher. Né? Então, não, mas o que ela tá falando é bem verdade, né? Porque assim, para mim realmente também é isso, sabe? Uma pessoa que decide, uma mulher que decide falar, olha, eu quero, sei lá, virar mecânico, eu quero ser chefe de cozinha. Independente do que ela se propõe a fazer, é isso. O empoderamento é ter escolhas, acreditar, amar e não ficar refém do que os outros acham ou não, né? Eu acredito muito que empoderamento não é quem vai me permitir, é quem vai me impedir, né? Então meu pai faleceu muito jovem, eu venho de uma família, eu só tenho irmãs, né? E eu acredito muito nisso, desde que eu não esteja ofendendo ninguém, não esteja fazendo, poxa, mas você é tão feminina e charuto é tão masculino. Tá, mas isso te ofende de alguma maneira? É um estereótipo bobo. Não tem. Bobo, então, assim, charuto não é coisa pra homem, não é coisa pra mulher, é coisa pra ser humano. E desculpa, nós estamos em 2021, né? Se a gente tivesse falando que a gente tivesse lá em 1500, sei lá, né? Eu tô jogando um número assim. Não tem que ficar avaliando o que pode e o que não pode, né? Quais são as escolhas. É que assim, de uma certa forma, o mundo ficou chato, sabe, Raquel? No meu ponto de vista, eu entendo algumas questões sociais, mas assim, porque o menino só pode usar azul, a menina tem que usar rosa. Não tem que nada. Eu uso o que quiser, né? Exato. Mas assim, o mundo tem suas questões, não vamos discutir isso aqui. Mas voltando ao charuto, qual é o melhor charuto? Então, eu acho que o melhor charuto é o próximo, é o aceso. Sabe como falar com quem sabe das coisas? Agora, qual foi o que te deu mais prazer, assim? Ou algum que você esperou tanto e chegou na sua casa e você olhava pra ele e falava, hoje à noite, bebê. Eu não sei, assim... Tem alguma coisa assim, tipo um prazer? Existe aquela caixa dourada? Existe? O santo grau dos charutos, existe? Existem vários, mas eu acho que tá muito mais atrelado ao teu momento, né? Então, se você me fizer essa pergunta, eu vou falar, poxa, foi um charuto que eu fumei no meu aniversário de 33 anos, que foi um momento super legal, que eu tava com as minhas amigas e tal. Se você perguntar pra uma outra pessoa, eu falar, poxa, foi o charuto que eu fumei quando meu filho nasceu. Então vai muito de momento, porque às vezes você tá num dia tão ruim. Que legal isso é bem lembrado. O charuto quando vai ter filho, né? Filho homem, né? Não, mas então distribui charuto por quê? Mas porque o homem é comemoração. Você não fuma charuto quando você tá triste. Até fuma, né? Não, eu digo de distribuir. É uma tradição, né? Mas era pro filho homem, quando nasceu o filho homem. Mas por que não pra filha menina também, né? Eu tenho um amigo que há muitos anos atrás, quando a filha nasceu, ele distribuiu charuto. Eu falei, cara, mas nasceu uma menina, você tá dando charuto? Aí ele parou um minuto pra pensar, nem tinha pensado, mas tudo bem, tá valendo. Mas fumei. O importante é a comemoração. Assim, acho que tá atrelado à comemoração. Não, mas pode... Você disse que você tem 72 irmãs. Nós somos em 5. São 5 irmãs, É só você que é do charuto ou você trouxe alguém? Falou, só eu tentei levar minha irmã caçula. Ela até me acompanhava assim nas tabacarias, ele depois casou, virou mãe. E aí me abandonou. Agora uma pergunta, existe uma militância contra? Não, isso faz mal, é prejudicial à sua saúde, alguma coisa assim ou não?
Alguns, assim, a minha mãe, se eu reclamar que minha unha quebrou, ela vai falar que é porque eu tô fumando muito. Mas é pegação de pé de manga, não? Mas assim, não me impede, assim, não critica nada, é só um cuidado, né, tal. Atualmente nós temos um grupo, né, uma confraria, que nós temos 68 meninas. Que legal. Então nós temos de 20 a 60 anos, meninas de todas as idades, legal, né? E essa Como chama? É verdade. Desculpa. Salto, taça e fumaça. Salto, porque meninas, mas pode vir de tênis, vai ser bem-vinda. Taça, porque a gente não quis segregar, porque já é muitos, né? Não porque dá. combina também. É isso, porque também a gente adora um vinho, adora um champanhe. E meninas, ela... fumaça por conta de charuto. Provavelmente ela tá falando de salto, porque ela tá aqui no Lobotan, toda elegante aqui. Então, ela é realmente mega elegante, ou tem tudo a ver com salto também. Chegou mas toda foi um bonitona consenso, aqui. foi um consenso. Chegou toda bonitona, toda... E eu esqueci o que eu ia perguntar. Mas tudo bem, não tem problema. Outra coisa, você sabe que é interessante que eu tava vendo um cantor cubano, aquele Ibrahim Ferrer, que morreu acho que com uns 92 anos, ele fumava desde os 8. Né? E você fala, fumava charuto, fumou quase, sei lá, mais de 80 anos da vida dele. É natural, né? Tabaco é natural. Né? Interessante. Ele não traga, ele acho que não é tão... claro, você tá queimando alguma coisa, você tá inserindo algumas fumaças, algumas coisas, inalando isso, mas não é tão prejudicial quanto cigarro, que tem muita química. Muita né? química, muita coisa. E traga-se, né? Eu nunca fumei cigarro. Baforada. Não sei nem tragar, pra ser sincera. Que interessante você não fumar cigarro e fumar o charuto, né? É uma coisa assim, né, que as pessoas ainda hoje confundem muito por conta da fumaça ou qualquer do gesto, né, do hábito de fumar, não sei o quê, a postura. Então fala, tem esse preconceito. Sim, tudo bem, ninguém precisa gostar, não faz. Você não gosta, você não faz. A confraria que vocês têm, então você tá falando disso, tal, do preconceito e tudo mais. A confraria, só meninas. Eu posso ir? Se eu pôr um salto, uma taça... Não. Um vestido junto? Um vestido, uma meia taça? Não, você vai ser recebida, mas não é seu habitat natural. Não vai fazer parte. Mas isso aí foi só uma introdução, porque eu quero perguntar. Normalmente, quando eu fumava, e aí tinha namorado, todas reclamavam: ai, meu cabelo, ai, minha roupa fica com cheiro. Como é que é isso? Qual é essa abordagem de vocês na confraria? Realmente fica. Tem um hairspray que você passa no cabelo e dá uma amenizada assim. Tem várias coisas. Tem aquela lampe berger, né? Lampe berger, que você põe um específico para tirar a fumaça de cigarro. Ela é um difusor francês. Você tem uma cerâmica, você acende, deixa lá agindo por alguns minutinhos, depois você apaga e ela quebra as partículas da fumaça. Que interessante, então, né? Não fica com cheiro na cortina. Para quem fuma em casa é ótimo. Assim, realmente não deixa cheiro em nada quando você fuma em casa. Tem algumas coisas, você chegar em casa, depois chegar na tabacaria, passar o secador frio no cabelo. Mas assim, é aquela coisa. É mais pela vaidade que eu tô perguntando. Pra quem gosta de charuto, cheiro de tabaco pra mim é maravilhoso. Incomoda, talvez, assim, quando você acaba de sei lá, às vezes... Eu saio da tabacaria, eu entro no Uber, eu acho que o cara fala, nossa, a moça ela devia estar numa, como é que é? No terreiro, o pai velho lá, o preto velho tava fumando charuto. Então, tem isso, né? Mas a mim, eu também não vejo outras meninas reclamando, não. Olha só que interessante. Agora, qual a diferença de um charuto, uma cigarrilha? Porque eu vejo aquela cigarrilha que tem uma ponteria que não é um charuto. Então, o charuto, ele é folha inteira. Cigarrilha, ele é o fumo picado. E algumas são industrializadas. Ela é feita à máquina, né? E o charuto feito à mão. Mas a matéria-prima dos dois é a mesma. Sim. Mas então é um híbrido entre um cigarro e um charuto, é isso? Na verdade, imagina que seja, não a sobra, não sei se é correto dizer isso, mas é o fumo picado mesmo. Porque se você usa a folha inteira pra fazer o charuto, tem um arrestinho, ele não evolui, né? Porque o charuto evolui. O charuto é dividido em 3 terços, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, porque tem uma evolução de fortaleza. Então, o primeiro terço
Quando você começa a fumar, ele é mais fraco, mais forte. Vai ficando mais forte. Então, isso que eu ia te perguntar. Então tem essa evolução, a folha dele é inteira. Existem charutos que não são long filler e tal, mas a maioria sim. A cigarrilha, como é fumo picado, ele não tem essa evolução. O charuto, Raquel, se fuma até o final ou tem um determinado momento que para? Porque ele começa a ficar mais ardido, não sei. Isso, ele começa a ficar mais picante. Normalmente você fuma degusta até onde você consegue segurar, porque ele começa a esquentar, ele fica picante, né? Então aí você abandona e também você não apaga. Você coloca no cinzeiro e deixa ele morrer lá. Você sabe que o meu cunhado, o Marco, que é assim, geralmente nas festas de fim de ano, ele sempre leva um charuto pra gente e aí todo mundo vai embora. Só fica eu e ele ali conversando, fumando. A gente divide mesmo. Apesar de levar um bagadão, a gente acaba dividindo. E a gente vai fumando até onde vai, até o máximo que dá. E fica brincando de tentar equilibrar o máximo de cinza sem cair, né? Existem concursos, né, de cinza. Não sabia. Olha que legal. E mulheres, assim, na maioria das vezes, tem uma super habilidade. Aí tem que ficar com a cabeça um pouco inclinada. Uau! Aí você segura lá e quem ficar com a cinza maior ganha. Existem concursos de cinza. É legal, bem né? comum, bem comum. Que legal. E você, qual é a bebida preferida junto com o charuto? Boa pergunta. Na verdade, assim, a minha bebida preferida na vida é champanhe. Então, assim, se eu tivesse que escolher... Mas é refinada, não, Rojão? Se eu tivesse que escolher uma única bebida, seria champanhe. Mas assim, harmoniza muito bem vinho do Porto, fortificado. Single malt, né? Whisky vai muito bem com charuto. Você tá me deixando com vontade de beber e fumar, não tá? Eu particularmente não gosto de cerveja, mas existem aí cervejas artesanais que vão muito bem. Então, aí conhaque. Conhaque também, rum. Olha só. Rum também, né? Até Cuba produz uns incríveis e tal. Então, tem aí várias harmonizações e tal. Tem gente que costuma fumar com café. Que não deve ser ruim, não. É muito legal também. Bom. E aí, existem pessoas que faz harmonização em 3/3. Então, começa com uma bebida, vai pra outra e vai pra outra. E aí, você consegue ter percepções diferentes. Olha que bela desculpa pra continuar bebendo também, né? Mas olha que interessante. Não, eu vou misturar porque eu tô fumando meu charuto de 30 centímetros. Não, é maravilhoso. É uma ótima técnica que eu vou usar hoje, inclusive, entendeu? Não, vê mais umas 3 doses que eu tô fumando meu charuto que não chegou na mesa. Então quer dizer que cada etapa dessa é uma bebida diferente. Aí você indicaria quais bebidas pra cada etapa? Então, aí vai depender do tipo de charuto que você tá degustando. Por exemplo, a Tabacaria Lenate está fazendo um ranking que é bem legal. Acho que são pioneiros aí nesse tipo de ranking. Que eles mandam eles fecharam um clube, mais ou menos, acho que 50 pessoas do Brasil inteiro. E eles te mandam 4 charutos por mês, sem anilha. E aí um nacional, 2 off-cube e um cubano. E aí você tem que degustar para você desenvolver paladar e tal. Você dá nota e você chuta lá qual charuto você acha que é. E aí, no final do ano, ele vai criar um ranking para ver a pontuação e tal. Baseado na degustação. Na degustação, porque aí existem esse ranking feito por especialistas. Esse ranking que ele tá fazendo é feito por aficionados. Então, é percepção de fumador. Então, por exemplo, da mesma maneira que eu posso te dizer quais são as minhas bebidas preferidas para cada terço, tem gente que vai fazer essa degustação às cegas com água com gás. Por quê? Para a bebida não interferir. Para deixar as papilas lá bem mais limpinhas. Para não interferir na hora de degustar e dar lá a sua opinião em relação ao charuto. Então, é muito de paladar. Tem gente que fuma há anos e não consegue assimilar o que tá fumando. Então, vai muito de você prestar atenção no que você fuma. E, por exemplo, se eu estiver fumando e estiver fumando um charuto muito leve, vou colocar um uísque pesado, um vai matar o outro. Então, tem aí, ou por contraste, ou por similaridade. Interessante. Tem o tipo de degustação aí que você vai fazer. É que assim, pra quem é leigo e gostaria de tentar brincar, vamos dizer assim, né? A gente fica um pouco perdido. Mas interessante, o contraste é uma boa dica, né? Você sabe que você provou ali, ele é mais suave,
pode ir pra uma bebida um pouquinho mais agressiva, vamos dizer assim, né? Tomar um uísque. Só na conversa eu tô aprendendo a fumar charuto hoje. E a vontade que já dá, né? Eu tô com vontade E o mais legal é que existem vários canais na internet com muito conteúdo, né? Então você coloca lá, tem... Você tem um canal pra isso ou não? Eu não tenho, mas eu posso indicar vários. O Cigar 019, que é o do Thiago, tem muito conteúdo. Ele entrevista todos os especialistas, que ensina desde você cortar o charuto até você recarregar a maçarica. Então, assim, explana tudo. Que legal. O César Adames, que é um especialista. Aí, o Walter Sais, até que recentemente foi no Danilo Gentili. Ele faz uma masterclass que ele ensina tudo. Acho que já tá na 27ª. Então, assim, tudo de graça. Então, pra quem quer aprender, é um prato cheio. Agora, se eu quisesse, por exemplo, presentear uma pessoa com um bom charuto, você me indicaria qual? Eu indicaria um charuto nacional. Por exemplo, não sei se a pessoa fuma ou não, mas se a pessoa não fuma, eu iria Você não vai gastar a fortuna. Não, eu não digo por isso. Eu digo, eu sempre começo com o nacional. Eu sempre que vou presentear alguém, até muito mais para prestigiar o nosso mercado, que produz coisas incríveis. E também para que a pessoa comece a desenvolver paladar e comece a dar valor nas coisas corretamente. Porque não adianta eu dar um cubano, eu dar um off-cuba, a pessoa não vai conseguir... E morrer na gaveta. Não, então assim... Ela não diferenciar eu prefiro te dar um charuto, Dona Flor, te contar a história. E você ter uma referência, né? E te dar um charuto e ser só um charuto, né? Uhum. Então, isso é uma concepção minha. Poxa, muito legal. Você sabe que o papo tá maravilhoso. Se deixar, a gente vai passar aqui o dia te perguntando coisas e tal, né? Mas assim, você tem um Instagram, algum canal que as pessoas possam saber um pouquinho do teu... Você tem algum curso que queira... divulgar? Na verdade, sim. Eu quero divulgar o Instagram da confraria. Tá. Que é uma confraria... eu digo que eu só estou divulgando porque todas as meninas que entram no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, tem a página no Instagram, o site, enfim. Todas as meninas que entram automaticamente são administradoras também. Então a ideia é que todo mundo se sinta bem democrático parte mesmo, né? E então arroba Salto Taça Fumaça no Instagram. Tem o site também, então quem se interessar, ainda que não fume charuto, enfim. A partir disso a gente tem... Só saber, o site também é... saltotaçafumaça.com.br. Isso. E nós estamos fazendo uma série a gente intitulou de Mestre Class, que são os grandes mestres do mundo do tabaco, falando só para mulheres. Então a gente teve um curso com César Adames, que foi uma introdução ao mundo do charuto. E nós reunimos 35 mulheres, nós limitamos a esse número até para que consiga, né, abranger todo mundo. Uhum. O próximo será com o Walter Sais, mas nós teremos o Arthur, vamos ter o Alexandre Avelar, entre outros, né? Então cada um vai abordar um tema, sempre para a mulher. E a ideia além de fazer festa, que é uma coisa que eu adoro, nós adoramos e tal, mas é levar conhecimento também, e nada mais justo que aprender com quem sabe. E conhecimento nunca é demais, né? Muito legal. Poxa, eu te agradeço aqui por ter participado. Fico super feliz, honrada, fico até, assim... Tinha muitas outras mulheres aí que mereciam esse convite. Imagina, espero tê-las representado. A gente tem aqui, Raquel, uma lembrancinha para você, que é para os participantes do Quem Pode Podcast. Que demais. Obrigada. Olha, gente. É só para você lembrar da gente, todos os convidados sempre ganham obrigada, aqui. Obrigada. E, poxa, foi muito legal mesmo conversar com você. Agradeço pelo charuto. Espero marcar pra gente fumar um charuto aí. Vamos, sim. Com certeza, né? E a gente vai aprender um pouquinho mais. Porque eu, o Rojão aqui, a gente é bem toscão no charuto. Somos bem aprendizes. É aquele assim, ninguém vai querer... vem o charuto do Fábio ou do Rojão assim. Não, melhor não, tá tudo babado, né? Todos somos aprendizes. Eu acho que quando a gente para de aprender, significa que acabou a jornada. Exatamente, né? E mesmo assim, acho que mesmo com a hora que acabar a jornada, a gente ainda vai estar aprendendo alguma coisa. É verdade. Sintam-se convidados, obrigado pelo convite. E acredito que tenham
existam muitas outras mulheres aí. Espero tê-las representadas. Legal. Meninas que quiserem conhecer um pouquinho mais deste universo do charuto, tá aí o convite para seguir a página que é o Salto, Taça e Fumaça, ou conhecer também através do site delas. Muito obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel. Obrigado, Rojão. O Rojão hoje está comportado. A gente pôs ele na coleira. Ele tá uma graça. Um lote. Um lote? Não, que tô com vontade de fumar esse charuto aqui. Também. Eu vou descer e vou fumar lá embaixo Isso. agora. Mas é isso, gente. Não deixa de seguir a gente também no Instagram, o Quem Pode Podcast. Se quiser escrever pra gente, sugerir alguma coisa, deixa a mensagem lá Pode ser a mensagem de áudio também. De áudio por direct, ou mesmo se você... legal, de áudio, porque a gente coloca vocês no ar, inclusive. Exatamente. Ou então comenta um post, alguma coisa, sugiram convidados ou temas que a gente tá aqui pra entreter todo mundo vocês com podem informação... reclamar que eu tô um lorde hoje também. Exato, um lorde. Mas e a gente quer entreter sempre com qualidade. Valeu por hoje. Grande abraço, gente. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.